com vocês. Excelente, né? Bem quente amanhã. O pessoal está tirando o casaco, daqui a pouco eu vou fazer o mesmo. E achei absolutamente impecável as apresentações, bem complementares, bem integradas, como o Rodolfo falou. E vamos àquilo que interessa, que é o bate-papo, é o debate, tirar dúvidas, provocar essa turma de feras que está aqui, porque é para isso que o C3 organizou esse evento. Então eu queria convidar o público para fazer suas perguntas. Enquanto a gente não recebe pergunta aqui, eu gostaria de fazer uma primeira pergunta, inicialmente para o Matei. Né? Bom, Matei, você colocou de uma forma muito clara tudo aquilo que é importante dentro do contexto, as dificuldades que a gente está vivendo, e a gente estava conversando, você, o Davi, lá fora, falando que a gente vê a construção hoje, ciente de que ela precisa mudar, que o caminho é a industrialização, mas nós temos que fazer essa transição. Esse bate-papo de hoje é sobre transição. Né? E que a gente coloca a construção como se fosse um paciente no hospital do SUS. Né? E a gente vive aquele sufoco, que tem hora que falta médico, tem hora que falta remédio, como é que faz? Né? Então a pergunta é a seguinte, quais são os principais desafios que você acha que a gente enfrenta nessa transição para poder, de uma forma mais suave, menos áspera, chegar na industrialização plena? Paulo, obrigado pela pergunta. Eu sinceramente não sei se há uma forma suave de fazer essa transição, porque é o que a gente tem tentado fazer há 20 anos. Eu tenho um exemplo na cabeça. Eu lembro quando a gente fez, acho que foi em 2013, a norma de performance. Foi 2013? Desempenho. E, lógico, muitas empresas já construíam respeitando aquelas regras, mas muitas não era uma característica da indústria. Muitas empresas não faziam fornecedor, tínhamos muitos subcontratados também que não produziam daquela forma, fabricação de caixilhos, por exemplo. Né? E veio uma norma e todo mundo teve que se adequar. De uma hora para outra, a indústria mudou e passou a ser diferente em termos de desempenho do produto. Né? Eu acredito mais nesse tipo de abordagem, porque a gente tem que entrar num processo onde entende que a indústria é a cadeia completa, desde a concepção do produto até o desempenho do produto, né, como foi bem apresentado aqui, né, muito bem apresentado, como a gente vê aqui nessas fachadas, por exemplo, que a gente consegue substituir de uma maneira muitas vantagens, até estética, o produto, e você consegue montar de uma maneira muito mais inteligente do que construir. Então eu penso que a gente tem que, na verdade, encarar o problema de uma maneira muito trilha de carreira, que você colocou muito bem, tem que e precisam ser feitas, né, para mostrar para os jovens que a indústria é atrativa, mas a mudança, eu acho que nós temos que ser um pouco mais firmes na hora de começar. Nós estamos atrasados muito tempo. Perfeito, Matei, excelente. Gente, só levantar a mão que o microfone se curva. A gente tem perguntas lá. Levantem a mão que vocês já vão ser atendidos para fazerem as suas perguntas. Estamos aqui para isso. Por favor, só fala primeiro o nome, qual empresa representa e a quem se destina a pergunta. Tudo bem? Bom dia, tudo bom? A todos, Rogério Guerra, da Planivano. Queria perguntar para o Fratel sobre como ele, como membro lá do Sinduscom, a entidade está tratando do assunto. E quando a gente trata da mão de obra e de salário, a gente trata a nossa pejorativa, um dos grandes problemas que eu acho, que a gente está conversando aqui, é da informalidade do salário. Porque os nossos funcionários empreiteiros não pagam na carteira o que eles recebem. Grande parte do salário deles é informal, né? A tarefa que ele não recebe formalmente.
Quer dizer, então quando a gente diz que o setor vai divulgar o salário, qual o salário que vai ser? Como é que o setor está tratando isso com o sindicato? E também a gente fala com os empreiteiros, uma das coisas também que eles não querem trazer, mais funcionários a trazer, é por causa disso, porque a diferença do que eles pagam para o salário está muito grande hoje em dia. Então a questão trabalhista, quando o cara sai e vai ainda está muito grande. Então o risco dos nossos empreiteiros está enorme, porque a diferença que era pequena hoje é gigante. Então eu queria ver se o setor está tratando desse assunto e se tem alguma solução para isso. Obrigado. Bem, obrigado pela pergunta, Rogério. Essa economia é absolutamente aparente. Você falou muito bem. Hoje, no Brasil, a sucumbência dos processos trabalhistas caiu por terra. O que tinha antes, hoje a gente não tem. Então, a festa, né, da reclamação trabalhista voltou com força. Eu tive reunião com os principais empreiteiros de São Paulo, eles não estão aguentando, ações de 150, 140 mil reais, isso está acabando, caindo no nosso colo. Então essa questão de pagar tarefa por fora não existe, isso precisa acabar. O setor da construção civil, ele precisa se formalizar. A gente tem que colocar na nossa cabeça que a mão de obra não é barata, ela não é um insumo barato. Tá? A fórmula da produtividade que o Matei apresentou, que é o valor agregado, como ele coloca, dividido por pessoas que são envolvidas naquele trabalho, esse denominador de pessoas envolvidas no trabalho é fantasioso. O FGV apresenta um número fantasioso, porque aquele número ali não é real, porque a informalidade não está naquele número. Então a nossa produtividade, Matei, é muito pior do que aquela. Tá certo? A nossa produtividade no Brasil é muito pior do que aquela. Só há um jeito, é de fato diminuindo, industrializando, diminuindo esse denominador e aumentando o numerador. Como é que se aumenta o numerador? Você agregando valor ao material. Tá certo? É a história dos economistas, né? Que eles chamam de valor adicionado. É quanto adiciona ao material, dividido pelo número de trabalho, de hora, etc, etc. Então essa questão de tarefa é uma questão muito sensível, a gente já debateu demais, não tem jeito, a tarefa precisa ser paga por dentro, ela precisa do encargo social, ela precisa do imposto de renda, a gente não consegue disfarçar tarefa com prêmio. Prêmio existe na CLT, tá certo? Ontem eu estava discutindo até com o Eduardo Midega, meu colega que está aqui, diretor do Grupo Calas, a gente estava discutindo exatamente isso. Prêmio é uma coisa atípica, uma coisa atemporal que você paga porque o cara fez uma coisa bacana durante o ano, não tem um número ali acertado, etc. A tarefa você acerta a produtividade, você acerta o valor, não tem essa de pagar por fora. A gente está pagando duas vezes. E o empreiteiro, ele precisa se qualificar. Tá certo? Agora, nessa brincadeira toda, sabe por que isso não acontece? Porque a gente gosta, a gente adora pagar um preço mais barato para o empreiteiro e andar de lado e fazendo de conta que a coisa não está acontecendo. A gente gosta, tá certo? Então, pelo Sinduscom aqui, pelo Grupo Calas que eu falo também, a gente é contra essa informalidade. A gente está pagando na pele essa informalidade, tá bom? Excelente. Lembrando que o empreiteiro é parceiro, né? A gente não faz aqueles contratos só com multa para matar o cara, né? Se ele não entrega no prazo, etc. A gente tem que pensar nos benefícios que a gente vai gerar se ele estiver gerando benefício para a gente, né? Essa relação tem que ser assim. Perguntas do público. Bom dia a todos. Bom dia, pessoal da bancada. Ainda na linha das tarefas, concordo plenamente, Davi, com o que você falou, a formalidade, parece que não, mas é mais barato do que a informalidade. Mas a questão é o seguinte, com relação à produtividade, acho que nós deveríamos, até uma opinião, queria saber se vocês compactuam, deveríamos fazer um trabalho sobre o ganho da produtividade com esses grandes empreiteiros, porque a tarefa, dependendo de ser por fora ou por dentro melhor, ela tem empacado
para as construtoras investirem em novas tecnologias para a produtividade. Eu vou citar um exemplo. Nós fomos para a Espanha pelo Sinduscom ano passado e verificamos lá lajes planas, produtividade a milhão, 3 funcionários fazendo um monte de metro quadrado de laje, enfim. Cheguei aqui no Brasil, fiz um estudo na nossa empresa, desculpa, eu falei meu nome, Milton Bigucci Júnior, construtora M. Bigucci. Fiz um estudo, laje plana, escoramento, chamei a empresa de escoramento, tudo certinho, pô, legal, vai. Esbarrei aonde? Na mão de obra. Por quê? Porque o preço do metro cúbico do concreto continua sendo o mesmo. Só que ele ia produzir muito mais, entendeu? Eu não desisti desse projeto ainda. Por exemplo, se a gente não fizer um trabalho com os empreiteiros, dizendo que eles vão ganhar também na produtividade, porque a maioria das construções não trabalham com mão de obra própria, trabalham com subempreiteiros. Então, acho que essa é uma questão que o setor também tem que estudar, além de tudo que eu falo aqui, eu concordo plenamente, essa é uma questão que ele tem que desenvolver, porque senão nós vamos embarrar sempre, ou por um bom tempo, daqui a pouco vai chegar, mas ainda vai demorar, por um bom tempo nessa questão da tarefa, e você não consegue investir, colocar novas tecnologias na sua obra devido à tarefa. O empreendedor não entende que ele vai ganhar produtividade e continua o mesmo preço, ou seja, a conta não vai fechar. Entendeu? Não sei se eu consigo me explicar muito bem. Você tem toda a razão. A gente estava falando há pouco aqui com os nossos panelistas aqui, os nossos colegas, que em 83 eu comecei a fazer negócio de laje pré, né? Antiga, 83. Tá? Abandonamos isso porque a mão de obra era muito mais barata do que fazer construção industrializada. E agora voltamos a fazer laje pré. A gente conseguiu uma redução fantástica, tá certo? Colocar 3 carpinteiros numa laje, fazer o mesmo ciclo, etc. Mas a gente só conseguiu fazer isso porque o carpinteiro é nosso, tá certo? Então, o empreiteiro é fundamental que a gente trabalhe nesse cara. A gente precisa criar, dentro do próprio Sinduscom, um comitê, tá certo? Um comitê para a gente colocar o empreiteiro na sala com a gente, trabalhando no dia a dia com a gente. Porque sem isso, eles vão ficar sempre à margem, sempre marginalizados nesse processo. Exatamente. É muito ruim para nós. Obrigado. Enquanto outra pessoa... desculpa. Posso só complementação? Perfeito. A gente debate muito dentro da Tegra esse processo de produtividade e a discussão com o fornecedor, né? A gente investiu bastante em projetos com lajes mais planas, em equipamento, andaimes multidirecionais. A gente investiu bastante em equipamento e pensando em produtividade. E na primeira conta, não veio uma redução no metro cúbico. A gente estava debatendo com o fornecedor que gato escaldado, né? Não, mas não sei se eu vou produzir, se eu não vou, eu não sei o que lá. Essa foi a primeira discussão, esse primeiro debate. Na segunda obra, o fornecedor, olha, se você não usar isso daqui, eu vou aumentar o metro cúbico. Se você usar isso daqui, eu baixo X reais o metro cúbico. Por quê? Porque no andaime eu reduzi X carpinteiros para fazer a parte de proteção coletiva. A minha equipe produziu X metros cúbicos a mais com esse sistema que você tá fazendo. Na sua laje, numa obra aqui na Vila Nova Conceição, a gente tocou uma laje de 650 metros quadrados, com um volume grande, com 9 carpinteiros. Assim, poucas obras a gente consegue fazer e os caras ganhando altíssimos salários. Então, a gente, de novo, né, um investimento, a gente fez, né, mostrou ser possível. Mesma coisa com a fachada, a gente usando o andaime multidirecional, os empreiteiros de fachada falaram, não quero, vou te cobrar até mais caro, porque é menos produtivo, eu levo mais, menos produtivo não, eu levo mais tempo para deixar a fachada pronta. A gente decidiu fazer com mão de obra própria. Em Campinas nós fizemos uma fachada de 26 pavimentos, 4 apartamentos por andar, com 6 pedreiros. E a obra fizemos em 25 meses. Então, é aquele negócio, né? A gente precisa investir, a engenharia precisa trabalhar muito. E aquele negócio, né? O custo metro quadrado contra metro quadrado não dá para tantos reais, eu não consigo fazer essa conta. Se não fizer a conta total
pensando em eu vou ter a mão de obra, eu vou cumprir o prazo, não fecha a conta. Isso foi colocado aqui, né? Que a engenharia da industrialização ela tem que ser sistêmica. Enquanto o público se organiza, pode levantar a mão que o microfone vai chegar para vocês. Eu quero fazer uma pergunta, aproveitando que o Márcio estava com o microfone, para ele. Tanto a BN como a Tegra estão numa trilha de industrialização importante, né? A Tegra, eu acho que já implantou praticamente quase tudo, né? Vocês já colocaram fachada industrializada, vocês já colocaram drywall, vocês já colocaram banheiro pronto, vocês já colocaram kits hidráulicos elétricos, né? Tá faltando estrutura. Eu estava conversando com o Matei agora há pouquinho, ele falou, pô, a gente tinha que começar pela estrutura, que é muito mais racional, né? É o esqueleto primeiro, né? E aí a gente alivia muita mão de obra, muito trabalho, etc. O que está faltando para chegar na estrutura? Bom, primeiro que essa parte estrutural, ela depende de uma arquitetura que seja adequada para você fazer, se você pegar uma arquitetura recortada, uma arquitetura muito detalhada, eu acho que a probabilidade de passar na conta e você conseguir cumprir é difícil. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a gente tem um fluxo financeiro, a incorporação tem um fluxo financeiro que precisa dos 36 meses do lançamento à entrega do empreendimento para dar o fôlego para o cliente, para ele comprar na planta, desenvolver ali o fluxo financeiro dele, se preparar. Você imagina, se eu tiver que fazer uma obra, vendendo apartamento de 2 milhões, tem que fazer em 14, 15 meses, e o cara tem que... a gente diminui muito o nosso público. Então a gente tem um problema de prazo. Eu posso postergar o início da obra, isso seria possível. E aí a gente tem um outro problema, se você posterga muito, o cliente vai falar, essa empresa vai quebrar, não vai começar a obra, porque tem, está descaldado, né? É aquele negócio que... Então eu acho que tem um conjunto de fatores que ainda não deixa, eu acho que não tem uma bala de prata para falar, eu vou fazer tudo isso aqui em 30 dias, eu acho que acho difícil, por enquanto. Mas eu acho que a gente precisa trabalhar muito para ir implantando a semente de cada atividade para poder chegar no melhor sistema. Eu tenho uma outra opinião. Eu acredito muito que a gente está escondendo aí uma série de fatores aí que são importantes. Logística nas grandes cidades, né? Trabalhar em São Paulo, entrar com caminhão em São Paulo, com produtos industrializados, pilares pré-moldados, lajes pré-moldadas, estacas pré-fabricadas, você não consegue. Você tem restrição de dia e à noite você tem um barulho, tá certo? Você não consegue. Vamos lá. Grua na obra, tá certo? Qual é a obra em São Paulo aqui que tem 2, 3 gruas numa obra? Você não consegue, porque a lei restringe a utilização de gruas. Enquanto a gente vai lá nos Estados Unidos, não sei aonde, bababá, a gente vê a grua no meio da rua, tá certo? A gente passa por baixo da grua, olha para ela para cima, assim, ó. Aqui não, a gente tem que estar no canteiro e ai de quem invadir a rua ali mais do que 10 metros com a lança, não pôr carga, não pode ir lá de forma alguma, etc, etc. Então isso precisa ser flexibilizado, tá certo? Para você contratar uma grua hoje, o Eduardo Midega está aí, que não me deixa mentir, a gente já está contratando para o ano que vem, porque senão a gente não acha grua, a gente não acha cremalheira, tá certo? Então, taxas, traz isso do exterior. O governo dá para a gente algum tipo de incentivo para trazer esses negócios para cá? Não dá, tá certo? Não dá. Outro problema muito sério da industrialização, isso tudo a gente precisa vencer, Paulo, tá certo? É a qualificação, eu acabei de falar isso aqui. Tá certo? Industrializa aí, não tem gente qualificada para fazer isso. O teu mestre de obra sabe ler um projeto em BIM, AutoCAD, etc, etc, etc. Tem mestres de obras antigos sensacionais aqui dentro que não passaram pelo banco da escola. Tá certo? A qualificação requer, tá certo? Um olhar muito especial para isso. Além disso, é padronização. Eu falava há pouco, Matei, que a gente está com uma obra aí de altíssimo padrão, que o arquiteto
projetou aquele tijolinho inglês, aquele que você, não foi você, né? Que você fez aí nos painéis. Colocou aquele tijolinho inglês, etc, etc. Tudo. Nós fizemos de tudo para fazer painel pré-moldado, painel pronto, etc, 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 etc. Mas o preconceito é enorme, tá certo? A gente não conseguiu fazer painel pré-moldado dentro exatamente daquele conceito que você falou, você colocou. Não, porque o tijolinho tem que sair torto, ele tem que sair colorido de um lado, queimado do outro, etc. Então, a nossa cultura de padronização, a nossa cultura de industrialização, gente, ainda é muito arcaica. Nossa cabeça é arcaica para isso, tá? Desculpem. Perfeito. Tema quente. Tem uma pergunta do fundo? Pois não. Oi, bom dia. Obrigado pela palestra, foram sensacionais. Acho que vocês conseguiram materializar uma percepção que eu já estava na aula. Desculpa, teu nome e empresa? Felipe, da Tota Engenharia, consultoria de fachada. Então, eu trabalho bastante com vocês na Tegra, 100% das fachadas a gente atua. Calas a gente trabalhou no passado e o Bueno Neto a gente tem algumas obras. A minha percepção, como consultor de fachada, é que a mão de obra de pedreiro de fachada ela é bem antiga. E a gente percebe que esses pedreiros, eles não querem passar essa profissão para os filhos. Seja porque as condições são bem complicadas, o pedreiro na fachada pegando sol, mexendo o saco de cimento, enfim. Existe alguma valorização desse profissional para que ele mude um pouco essa percepção? Porque isso, como o Davi bem falou, existe esse preconceito, não, foi o Matei que falou, existe esse preconceito da própria profissão, que eu vejo, né, de, não quero esse futuro pro meu filho, ele vai fazer outra atividade. Existe agora uma valorização desse profissional, que a gente vê pedreiros tirando 10, 15, 17 mil de fachada aí, mês. Talvez não seja nem dinheiro, seja mais a valorização do profissional. Existe alguma intenção de vocês, como construtora, de valorizar esse profissional? Deixa eu direcionar primeiro para o Márcio, da Tecnofaz, aí depois vocês complementam. Nós temos um especialista em fachada aqui, deixa ele contar para a gente como ele enxerga o teu ponto, que é super relevante, e aí vocês complementam, pode ser? Bom, senhor, eu vou contar uma história, na verdade, a história da Tecnofaz. A gente não tem, como é um sistema que não é tão difundido no mercado, a gente não tem mão de obra pronta no mercado. Então a gente trabalha com mão de obra de servente. Eu não convenço o filho do pedreiro. Eu pego um cara que não tem experiência nenhuma com obra, que não tenha medo de altura e que aceite trabalhar em fachada. E a gente ensina esse cara. Qual é o nosso poder de convencimento inicial? A gente está ensinando para ele uma profissão técnica. Que eu não trabalho com pedreiro. Não é o pedreiro que vai para a nossa empresa. Nós precisamos de pessoas técnicas. Então, o primeiro poder de convencimento aí tem nesse sentido. A questão do cargo. A gente também tem uma nomenclatura onde ele se sente valorizado. Tá? Terceira função, terceiro aspecto. A gente não trabalha com tarefa. Então, a gente vai meio que na contramão do sistema tradicional. Eu não trabalho com tarefa, porque eu já trabalhei com estrutura em concreto armado no passado e eu sei o que é a tarefa. As possibilidades e a probabilidade de erros é muito grande. E na fachada ventilada a gente trabalha com precisão, a gente trabalha com milímetro, assim como a esquadria. Então a gente trabalha com a valorização do colaborador e o resultado dessa valorização, desse empenho, é dividido a cada quadrimestre com a divisão dos lucros. Então a cada 4 meses eu faço uma live com todos os meus colaboradores. Eu paro meus canteiros, a gente aluga projetores e aí eu converso com eles explicando o que aconteceu nos 4 meses e aí a valorização está ali. Eles sabem que eles têm que trabalhar 4 meses para receberem pela tarefa realizada durante esses 4 meses. É uma avaliação de débitos e créditos. Quanto que a empresa gastou e quanto a empresa recebeu. Se teve resultado, a gente divide o resultado com o colaborador. E aí vou aproveitar, me estender um pouquinho mais aqui, pegar um pouquinho do gancho da questão da nomenclatura do cargo, que é revista. Eu tive um outro exemplo também de que o colaborador não sabe quanto é que ele ganha,
a gente numa obra em Bento Gonçalves, e aí eu fui lá e os colaboradores me receberam e com questionamentos sobre ganhar pouco e salários e tal, e dúvidas se continuariam, né, porque os caras saem do Rio de Janeiro, vão lá para Porto Alegre, de Porto Alegre tem que subir para Bento Gonçalves, e aí eu perguntei para eles se eles sabiam quanto é que eles ganhavam. E eles não sabiam. Eu peguei uma mesa de madeira, peguei papel e caneta e mostrei para eles, ó, o profissional ganha X, tem um adicional disso, tem mais aquilo, tem mais a participação, tem mais a passagem aérea que a gente paga, que se o cara não quiser voltar para o Rio durante os meses, ele pode ficar lá e vai continuar ganhando. O resumo, no final, todo mundo saiu feliz e um falou assim, eu nem vou para casa mais, porque eu não tenho família lá, vou ficar por aqui, no final do ano levo ainda mais um 15º salário, porque o 14º ele já tem fracionado durante o ano. Então, assim, é importante que a gente converse com nossos colaboradores, que a gente explique para eles o que eles têm o que eles ganham efetivamente, e não para por aí. A gente está num projeto piloto, onde o start foi porque um colaborador com um problema financeiro veio pedir para fazer um empréstimo. E aí eu falei, cara, eu não faço empréstimo e tal, mas o que está havendo? Ele, não, me enrolei e tal. Eu falei, mas tá, qual é o seu custo mensal, você sabe? Aí ele, não, eu não sei, aí eu não sei nem quanto é que eu ganho. Aí o cara não sabe quanto ganha, não sabe quanto gasta. A gente está num projeto piloto, tem 2 colaboradores que a gente dividiu com eles quais são as plataformas que a gente usa para controle de contas, para ver se o cara consegue, se eles conseguem se organizar. Então nosso papel também meio que organizar a vida financeira do cara, porque isso reverte para a gente. Um colaborador, no nosso caso, que a gente trabalha com obras sempre com deslocamento, o colaborador está a 600 quilômetros da família e com problema financeiro ele vai produzir menos. Então, se a gente não sabe ali pegar esse cara e ensinar a ele como ele economizar, e a gente tem vários casos interessantes, do cara que saiu de Manaus, veio para São Paulo, o cara comprou um apartamento em 2 anos. A gente fica super feliz, vê o cara que tem família, tem filhos, e compra. E com a nossa ajuda, nosso apoio, de ir lá e dar orientação. Então, tem esse aspecto. Acho que ele tem que valorizar sim na função, tem que valorizar financeiramente, mas não na tarefa. A gente tem outros meios para se valorizar, para que a gente não perca qualidade do serviço, e tem que ensinar ele o que ele está ganhando, o que ele pode gastar. Acho que é importante essa educação. De não tarefa já é um viés mais industrial, né? Vamos esclarecer aqui que a atividade dele é mais industrial, mas muito bacana. Davi, por favor. Fachada ventilada é tudo de bom, tá certo? É uma invenção, uma criação fantástica. Eu tive na obra aí do Centro, cadê o Centro aí? O Centro ali. Eu tive fazendo uma visita na obra da Porte Engenharia, uns 2 anos atrás, exatamente fachada ventilada, prédios altos, né, não comportam outro tipo de solução, inclusive, né? Colocar fachada aderida em prédios altos é pena de morte, né, para todo mundo aqui. Ainda mais com a qualidade que a gente tem. Mas é uma solução que você consegue fugir da logística dos grandes canteiros, das grandes cidades. Você consegue montar, industrializar na própria obra, uma esquadria que você está montando ali. Eu vi lá, ele tinha uma central de esquadria, de corte, etc, etc. Então você foge de alguns dos problemas que eu acabei de falar. Uma fachada leve, você faz de baixo para cima, tá certo? Você não precisa de grua para levantar, né? Então é uma solução muito importante, é um negócio bem importante. E falando aqui um pouco para o Felipe, da Totem, sobre negócio de pedreiro, não sei o que lá, o nosso problema hoje não é pedreiro não, viu, Felipe? É servente. Se você olhar a nossa pirâmide da etária, que ele falou que 41 anos é a média e tal, papapá, lá embaixo está magrinho, ó, não está entrando gente aqui, jovem aqui embaixo. Ó. Então esse servente, concordo com ele também, mudar de nome, tá certo? Se o Miltinho aqui chegar em casa, a filha dele falar assim, papai, eu tô apaixonada por um pedreiro, ele vai fazer o cara correr de lá, tá certo? Eu sei. E depois você conta quanto ganha um mestre bom hoje e quanto ganha um engenheiro, não precisa ser júnior. Cara, um mestre bom hoje é 30 paus por mês. Esse de 70 anos que ele está aqui deve estar uns 40 por mês. Agora o engenheiro que a gente fala tanto que os caras não querem ser engenheiro, que
a faculdade. Eu sou professor do Instituto Mauá de Tecnologia, tenho 5.000 cadeiras para engenharia lá, tá certo? Mas eu não posso dizer aqui quantas estão ocupadas, tá certo? Eu dizer uma coisa para você, cara, a gente tem assistente de engenharia, que a gente chama de assistente de engenharia, empresas aqui que estão aqui, tá certo? Trabalham no escritório ganhando 3, 4 pau por mês. E o pedreiro, ele está fazendo a conta lá no planejamento, no orçamento, ganhando 15. Ele quer ser engenheiro para quê? Ele quer ser engenheiro. Se a gente não se valoriza, nós que somos engenheiros, não valorizamos os nossos próprios colegas. Gente que passa aí, cara, 5, 6, 8 anos, sendo assistente de engenharia o tempo inteiro. Quer dizer, é um cara limitado também, né? Pelo amor de Deus. Mas é a massificação do mercado, é isso aí. A gente está agora fazendo com que esse cara, esse engenheiro civil, tá certo? Que está aqui na base do aprendizado do negócio, a gente está estrangulando esse cara, porque está sobrando esse cara. Ele falou que da crise de 2007, a crise era de engenheiro, não tinha engenheiro na praça. Qualquer um passasse com a Pentel aqui, a lapiseira, a gente contratava, não queria nem saber os antecedentes criminais do cara, entendeu? Se é engenheiro, contratava o cara, nem pedir diploma, não pede diploma não, que pode ser que ele não seja, entendeu? Mas era assim, eu vivi esse tempo, desse boom que teve na construção civil, tá certo? Que ninguém resolveu, a gente tinha problema de material, mão de obra de engenheiro, tinha problema de tudo, a gente tinha problema de tudo, como ele bem falou, sobrava dinheiro, mas faltava o resto todo, tá certo? Mas a culpa, cara, é nossa, tá? É exatamente o nosso. Muito bom, tem uma pergunta do fundo, mas antes de chegar lá, eu quero provocar o Witz, que está muito quietinho. Witz, você abordou um tema que é super importante, né? E aqui é a pré-construção. Eu brigo com isso há 30 anos. Né? E quando a gente fala de pré-construção, tem gente que chama de pré-engenharia. Não existe pré-engenharia. Pré-construção é engenharia na veia. Engenharia da melhor qualidade possível. Né? E a gente faz a pré-construção, obviamente, para ter aquilo que você mostrou, que os chineses, né, são super competentes, porque os orientais são assim. É muito tempo de planejamento, é muito tempo maturando uma ideia, desenvolvendo, mentalmente fazendo aquilo acontecer, ou no BIM, para depois ir para o canteiro e vamos embora. Né? Aí a pergunta vem, o que é dentro da visão da HTB pré-construção e que áreas de especialidade, o que isso engloba na pré-construção? Conta para a gente o conceito e o que isso engloba, só para a gente ficar na mesma página. O conceito de pré-construção da HTB, a gente entende que primeiro a gente tem que construir virtualmente algumas vezes para a gente chegar nas melhores soluções, né? Então a gente acredita que você precisa entender o escopo com profundidade. Após o entendimento desse escopo com profundidade, a gente tem lá as suas estimativas de custo iniciais e você consegue também saber quais são os potenciais pontos de engenharia. Seja estrutura, que você tem lá uma estrutura de concreto armado, moldado em bloco, a gente altera para um pré-moldado, total ou parcialmente, com lajes pré. Uma fachada que você muda ela de fachada em alvenaria para fachada com painéis ventilados, com fachada ventilada, etc. Então, a gente acredita dentro da HTB que se você não industrializar, se você não apresentar para o arquiteto, né, eu acho que não só o arquiteto tem que mudar o projeto, mas a gente tem que chegar para o projeto dele e falar, olha, dá para alterar. Você tem essas soluções que industrializam o seu projeto. Eu digo, sua estrutura está ótima, mas eu consigo pré-fabricar ela. Eu consigo, nem que seja parcialmente, você ter alguns pontos de ganho de produtividade, você ter esse ganho, né, com relação a prazo, com relação a custo. Né? E na HTB a gente tem um núcleo de engenharia, que nós temos geotécnicos, nós temos engenheiros estruturais, arquitetos, profissionais de eletromecânica. Então a gente olha o projeto como um todo. Muitas vezes a solução que você está dando, por exemplo, numa cobertura, ela não muda nada naquela cobertura, mas ela vai aliviar as cargas nas fundações, ela vai aliviar a questão de esforços. Então a gente busca ter esse olhar para o todo do projeto. E a gente acredita que pré-construção, você precisa dela fazer ela o tempo todo. Mesmo quando você não tem o nome pré-construção, você faz ao longo da obra, né? Então você fica ali o tempo todo fazendo reengenharia, estudando novamente o projeto, vendo quais os pontos que você conseguiria melhorar. Eu acredito que
muito além de você conversar com o arquiteto, com o engenheiro que está calculando o teu projeto, você também tem que ser um indutor pela construtora de mudar as soluções e trazer economia de prazo e custo. De ponta a ponta. Isso vai para logística, gestão do supply chain, planejamento, orçamento, tudo, né? Tudo. Quando a gente acabou de ouvir falar, olha, em São Paulo é difícil você pré-fabricar, você levar material, isso é logística na veia. Como é que você faz para poder fazer, por exemplo, componentes com pré-moldado? Então você tem que fazer um estudo de logística primeiro, ver quais são os seus acessos, quais são os seus horários, para você saber o tamanho dos pilares que você vai poder transportar. Então, acho que isso é muito relevante na hora que você está no processo de pré-construção, não olhar somente ali as disciplinas, né? Tem que olhar o todo, inclusive logística e... Muito bom. Paulo, eu tenho uma pergunta para você. Ele falou aqui, eu sou meio assim, eu gosto desse negócio. A China é o país mais populoso do mundo, todo mundo concorda? Tem chinês aí sendo exportado para o mundo inteiro, são caras fantásticos, os chineses, né? Em contrapartida, eles têm uma industrialização, uma produtividade na construção civil, que o Matei falou aqui, sensacional. Ele fez até um quadrinho mostrando, etc. Tem muita gente, mão de obra farta, e os caras são os mais industrializados do mundo. Como é que a gente explica isso em relação ao Brasil, né? Em contraponto ao Brasil? Eu acho que assim, quem conhece a China um pouquinho, sabe que tem um nível de organização estrutural lá. A China é um país comunista que pensa como o país mais capitalista que eu conheço. Vamos começar por aí, né? Então, aquilo que a gente chama de meritocracia lá é praticado no limite. Você não consegue mudar de uma cidade classe 5 para uma cidade classe 3, que é melhor, se você não tiver competência, se você... Exatamente. Então, essa qualificação, ela é muito organizada. E o Estado sabe que precisa disso. Porque com a população desse tamanho, como é que você vai prover alimentação para todo mundo? Como é que você vai prover habitação, etc. Então a meritocracia lá é uma coisa seríssima, né? Então acho que a organização da produção, a organização da classe trabalhadora, tem muito aí de controle também, claro, né? Por ser um país comunista, mas ela chega num nível que a gente está muito longe de atingir. E com isso, as empresas conseguem um nível de produtividade muito maior. Basicamente, essa é a minha visão, pelo menos, de por que a China chegou nesse nível de industrialização, né? E outra, eles não deixam o problema pela metade do caminho. A gente falou aqui sobre por que eu não vou para a estrutura agora. O Márcio colocou. Tem um problema sério. Tem mercado financeiro, porque alguém precisa financiar a produção que não somos nós. Isso é do mercado financeiro. Por que a gente não leva o problema para eles e resolve, que senão vocês vão ficar sem? É isso. Cada um na sua casinha, né? Na China não tem isso. O Estado, com todos os méritos e deméritos do socialismo, o Estado vai lá e, vamos resolver isso aqui, porque precisa funcionar. É essa a diferença, né? Organização. Planejamento e organização, na minha visão. Bom, tem... Eu queria mais um... Bom, desculpa. Aqui. Pois não. Bom dia. Marcelo Beretta, da MV Construções. Analisando tudo que foi falado até agora, e eu acho que muito brilhantemente explicado por todos os palestrantes, eu vejo que existe uma ordem inversa quando a gente fala de escassez de mão de obra. Eu entendo a escassez de mão de obra não como uma causa, mas sim como um efeito. Então a gente está tratando, e até utilizando vamos dizer, o paralelo da febre, da doença, a gente está tratando da febre, a gente não está tratando das causas da doença. Porque todos nós sabemos como chegamos aonde chegamos. E o que causou a gente construir da forma como a gente faz hoje em dia é justamente uma legislação engessada que depois passa para uma incorporação que vai estudar uma viabilidade do que é possível fazer com aquela legislação, com aquele retorno financeiro, depois passa para um projetista que praticamente ele endossa o que a legislação determina em termos de projeto, porque ele acaba não tendo a liberdade para projetar o que seria mais racional. E num quarto pilar, a gente atua com os fornecedores que não trabalham com um sistema padronizado. Então, quando a gente fala de indústria da construção civil,
Não é uma indústria, é um artesanato. Então a gente faz aqui um serviço consequente de todo um sistema que vem de trás, engessando a construção como um todo. Então eu imagino, e até provoco, vocês que têm mais acesso, o pessoal do Secov, e uma ligação talvez até política com as prefeituras e com a parte de legislação propriamente dita, para que a gente tente subverter essa lógica de começar a fazer projetos que permitam padronização, que permitam a formatação para que sim a gente traga a construção civil para uma indústria e sair dessa parte artesanal, porque o que traz a falta de produtividade é a falta de atratividade. É justamente aquilo que vocês colocaram, que ninguém quer vir para trabalhar num sistema que é pouco inteligente. E a gente não consegue fugir dessa armadilha se a gente não tentar tratar da base do problema, que é a legislação. São projetos que são consequências de uma legislação deficitária, numa cidade caótica como São Paulo, e aí explodindo isso para as outras grandes cidades do Brasil. Então eu acho que a gente teria que tentar se unir. Eu acho que a C3 é uma excelente oportunidade para a gente unir o setor em volta de tratar das verdadeiras causas do problema. O que a gente faz, gente, e a escassez de mão de obra, é consequência de um sistema perverso. É como se a gente chegasse num shopping center descalço e falasse: oi, faz um sapato para o meu pé, ao invés de a gente chegar e comprar o sapato pronto, que é o que a indústria faz. É um dos únicos produtos na sociedade hoje em dia que ele é feito sob medida. O resto a gente compra pronto. E por que não trazer isso para os fornecedores de esquadria? Por que existem tantos tamanhos de esquadria, de portas, tantos tamanhos de cerâmica, de porcelanato? É isso que traz falta de inteligência, de sistematização para o nosso negócio. Então é isso que eu queria propor, de a gente abrir uma discussão mais aprofundada nas origens reais do problema. Perfeito, Marcelo. Eu só quero lembrar, acho que é importante esse momento, eu peço licença, o C3 tem na revista do C3 uma capa chamada Brasil Viável, que é uma capa voltada para a industrialização da construção. O núcleo de conteúdo tem essa preocupação já há muitos anos. O Rodolfo deu asa para esse negócio voar e está voando, né? E tem um fórum que é o Brasil Viável, brasilviável.com.br, que fala justamente da industrialização, das barreiras, como é que a gente avança, como é que a gente quebra esses gargalos, etc., né? Mas a gente trabalha aqui também sob demanda, ou seja, o setor precisa. O que vocês querem? Como é que a gente pode dar vazão? Como vocês estão trabalhando com fachada, norma para fachada ventilada, fachada industrializada, super importante, né? Eu lembro de um evento C3, e quero trazer esse tema para você, que a gente falou sobre fachadas, e que eu coloquei um ponto bastante crítico aqui, que é sobre fixação de fachada. Porque muita fixação é química. E no incêndio, o que acontece? A resina, a 90 graus já era, né? Então, esse é um ponto, na minha visão, falho, porque ninguém fala sobre isso, ninguém trata disso com a seriedade que merece, né? Então, tem pontos importantes aí. Mas a gente tem que trazer para a mesa todas essas questões de conexões, está aqui justamente para fazer isso. Muito bom ponto, Marcelo. Eu concordo com o que você fala, né? Antônio Ciampi, da Porte Engenharia. A gente trabalha bastante tentando colocar a obra na indústria, trabalho para engenharia. Eu vou colocar uma dificuldade aqui que eu vou perguntar para o Davi, ele deve saber isso de ponta cabeça. Mas a gente falou em tudo aí, de botar a obra na indústria, perguntaram por que a gente não faz estrutura, aí tem um problema de logística no caso. Eu visitei uma obra em Nova York, o One World Trade Center, em 2011, tinham 4 gruas lá, tinha um gerador lá em cima, tinha um restaurante no último andar, que eles montaram para fazer a obra. Eles têm uma condição melhor que a nossa, eles têm legislações melhores também. Em 2012 eu fiz uma obra em metálica na Vila Olímpia, 100%, sem massa nenhuma, e aí a gente chegou no nosso problema de impostos. Quando a gente faz uma obra industrial,
a gente deixa de recolher mão de obra própria no nosso canteiro. E a Prefeitura de São Paulo tem uma tabela burra, desculpe a palavra, que ela cobra pelo metro quadrado, pelo cube e tudo mais. Eu sei que isso nos conta uma briga antiga com a Prefeitura. E vou dar um exemplo. A última obra que a gente entregou, o Almagá, uma obra de 66 mil metros quadrados, com fachada ventilada, drywall, kit para todo lado, estrutura metálica, inclusive tem uma ponte ligando dois prédios. A gente, quando pediu a BID, você teve que pagar 1,2 milhão, sendo que a Porte trabalha 100% do pessoal registrado, nota fiscal para todo mundo, 1,2 milhão de penalização por ter industrializado a obra, porque a fachada ventilada, zero massa, zero gente, muito pouca gente, funciona muito bem, mas a gente é penalizado. Então a pergunta é, o que o Sinduscom está fazendo para tentar mudar isso junto à Prefeitura, Governo do Estado de São Paulo? E não vou nem falar em obra econômica, ninguém falou aqui, mas obra econômica é muito mais difícil você colocar a indústria lá dentro, porque o preço que você recebe é muito baixo. Se você tem que construir a R$ 1.800 o metro quadrado, R$ 2.000 o metro quadrado, então fica difícil você trabalhar com indústria lá, e também tem um problema de impostos lá também. Bom, em primeiro lugar, o Sinduscom trabalhou ativamente, inclusive nós contratamos consultores, advogados no ano passado, o Milton sabe disso, para a reforma tributária, certo? A gente conseguiu um avanço sensacional na reforma tributária. Quando a reforma tributária chegar, a gente acredita que essa questão de impostos na industrialização da construção civil vai melhorar bastante. Precisa ser ainda ainda falta tempo, mas eu acho que tem uma luz ali que é a reforma tributária. A questão da prefeitura é uma briga antiga nossa. Inclusive nós temos várias ações movidas contra a prefeitura na instituição, onde nós já temos para os associados liminares garantidas, onde a gente não passa por esse problema do ISS hoje em São Paulo. Que a gente chega lá no final das contas, tem uma conta gigantesca para pagar, penalizando, ISS, penalizando exatamente o fato da Porte ter industrializado, ou quem quer que seja ter industrializado. Obras, o mais engraçado disso é que obras do estilo Minha Casa Minha Vida, tá certo? A gente é muito mais penalizado do que obra de bom padrão. A gente paga muito mais ISS hoje, se a gente fosse pagar, né? Porque a gente não paga, porque entra na justiça e está ganhando todas, tá certo? Não tem uma ação judicial sequer que eu tenha notícia, entra com a pauta fiscal e ganha todas. Temos várias ações nesse sentido. Agora, as conversas com a prefeitura, nesse sentido, continuam e vão continuar, tá certo? Até que se tenha um prefeito aí que tenha essa cabeça, né, de parar de arrecadar e dar emprego. Eu acho que temos feito muita coisa lá, Ciamp, e vai ser um prazer tê-lo de volta no CTQ, lá no Sinduscom. Próxima reunião você vai estar com a gente, e é um bom ponto para você tocar, tá certo? Excelente. Nós temos mais duas perguntas, uma da Bresco e outra do Alexandre Litz. Antes, eu só quero levantar uma bola, que não dá para deixar, levantou a bola, vamos cortar, né? Tem duas plataformas que a gente tem obrigação de conhecer, desculpa a palavra obrigação. Uma da CEPIC, que é o Projeto 2030, que é um projeto para elevar a construção para a construção 4.0, essa é a ambição, através da industrialização modular em plataformas abertas de produto, que eu acho que é o ideal para o mercado imobiliário. Não dá para falar sobre isso agora. Mas olhem o projeto Construção 2030. E o outro é o Construa Brasil, que é um projeto do governo federal que tem 3 plataformas: desburocratização, digitalização, que não é só o BIM, e industrialização. Na desburocratização, o tema é justamente esse: como é que a gente faz as prefeituras entenderem a questão do INSS, como é que a gente faz as prefeituras mudarem os códigos de obra para permitir a industrialização, os condomínios, etc. Então, se vocês querem que isso aconteça, a gente tem que ir para os lugares certos que estão trabalhando essa questão, né? E por meios políticos também, né? Acho que isso é importante. A gente não resolve o nosso jogo só aqui, né? Não é só no gramado. Esse jogo a gente tem uma outra área. Mas vamos lá para as perguntas, por favor. Primeiro da Bresco.
Marcos Paulo, Bresco Investimentos. Muito foi comentado sobre os empreiteiros, né, a contratação dos empreiteiros. Pergunta simples: qual é o motivo de não integralizar isso, não colocar isso na empresa? Entendo questões de impostos, questões de empregatícios, mas se a gente está vendo que tem uma escassez de mão de obra, com esta contratação de terceiros e uma não capacitação, por que a gente não coloca isso? A gente não, né? A gente aqui, o fundo de investimento, por que isso não é integralizado na empresa? Bom, acho que a gente tem até uma equipe própria de instalações e fachada, são atividades específicas, mas você conseguir ter todo esse time que constrói uma obra inteira, você tem um problema da sazonalidade, né? Você não vai fornecer, eu como Tegra, não vou prestar serviço para fazer uma obra de estrutura para Calas, e se eu não tiver uma obra de estrutura em execução, em algum momento, eu vou ter que dispensar um time que a gente formou. E o fornecedor, ele trabalha para mim, ele trabalha para Calas, ele trabalha para o Banho Neto, ele trabalha para o mercado. Por exemplo, instalações, que a gente tem a instaladora própria, a gente decidiu trabalhar com 25% a 30% do nosso share aqui para suprir algumas demandas, porque a gente viu o crescimento de instalações aí que vão acontecer, de obras simultâneas de instalações. Então a gente tem uma empresa de mão de obra própria, mas a gente fortalece também o nosso parceiro. Também não vou dar todas as minhas obras para o fornecedor para ele inflar muito e aí ter que dispensar um monte de gente ou ter que vender serviço para vários fornecedores e várias empresas e ter que leiloar o serviço dele. Então eu acho que esse balanço precisa acontecer, tem a possibilidade, sim, acho que as empresas conseguem ter uma mão de obra própria, a gente acredita que consegue ter uma parte da mão de obra própria, mas falar assim, 80%, 90%, eu acho que não, acho que é difícil para um volume de 20 obras, mas que a gente roda 20, 25 obras que a gente tem previsão de rodar, é mais complicado você ter uma mão de obra própria sem os parceiros fortes. Alguma complementação? Marcos, obrigado pela pergunta, acho que é bem pertinente, né? Porque é engraçado, né? A gente reclama tanto do empreiteiro, por que a gente não traz um cara de fato? Primeiro, aquela história que eu falei para você, do me engana que eu gosto, né? A gente adora isso, né? Me engana que eu gosto. Então, outra coisa é, com a industrialização que eu acredito, a gente tem que despertar o caráter de multidisciplinaridade do profissional. Okay? O jovem da geração Z, essa geração que está aí nos 20 e poucos anos e tal, ele é multidisciplinar, ele tem uma cabeça multidisciplinar, ele não gosta de fazer a mesma coisa todo dia, o tempo inteiro, tá certo? Não é com a gente, eu fui criado, comecei em 83 em obra e até hoje eu estou em obra. O jovem da geração Z não quer uma carreira tão linear assim. Eu defendo uma carreira que venha numa espiral, tá certo? Numa espiral, onde ele consiga passar por tudo. E na construção civil, no dia que a gente chegar lá, na industrialização, o nosso funcionário, para fugir dessa sazonalidade, fugir dessa coisa, não, tem 6 meses de estrutura, não sei quanto de acabamento, você só aproveita o cara aqui, não aproveita mais o cara lá. Esse montador, construtor, né, não mais um pedreiro ou um carpinteiro, ele tem que ser multidisciplinar, ele tem que saber montar a fachada ventilada, saber montar uma esquadria, tá certo? Saber montar um drywall, saber montar um frame, tá certo? Tudo no mesmo ambiente que ele tem, saber montar um forro. Qual o problema? Ter tudo montagem, porta pronta, é montagem, tá certo? Então, com a industrialização, com a padronização,
com a construção modular que esse cara aqui, ó, tem defendido há vários anos isso aí. É um dos poucos que eu vejo tá com essa bandeira o tempo todo. A gente tem que buscar exatamente isso, a multidisciplinaridade do profissional da construção civil de produção. Tá? Perfeito. Linha de produção, linha de montagem. Alexandre, por favor. Primeiro, parabenizar, viu, Zaga? Eu gostei muito quando eu vi o modelo do evento. O espaço está maior da discussão do que de... Acho que está muito rico, eu tive vários insights, inclusive do pessoal que comentou da plateia. Parabenizar vocês. Eu entendo que tem um problema... Hoje eu vou falar como pela USP, né, Universidade de São Paulo, onde eu estou atuando lá como professor há mais de 20 anos. Né? Eu acho que tem um problema radical. Né? A gente educa... a Charita está aqui também, né, que é professora lá. A gente educa o aluno para não inovação. A gente é o contrário. Então, como é que a gente vai esperar do engenheiro que ele vai falar de industrialização? Nós temos um problema. Eu só queria fazer uma complementação da China. Lá muda a educação muito rápido. Eu fui lá naquele prédio também em 2011, né, nós fomos numa viagem nos Estados Unidos, em Nova York, dá até vergonha de falar daquele lá, é onde cai as Torres Gêmeas, né, ele falou o nome direitinho lá, eu esqueci o nome lá, o One Tower, né. E qual o problema? A nossa grade curricular na USP, e deve ser na Mauá, deve ser no Mackenzie, a gente sai da faculdade aprendendo a construir em concreto armado, ponto. Né? E a gente não consegue mudar com velocidade a grade curricular, é um problema. Nós temos disciplinas até hoje lá de ferrovias, portos, eu não tenho nada contra. Mas, poxa, o engenheiro não vai sair para fazer, poderia ser uma pós-graduação. E aí a gente não tem nada de inovação, por exemplo, fachadas, nem chega, não tem disciplina disso. Os professores que dão, eles dão um jeitinho. Tem as aulas lá de tecnologia, outro dia a Valéria falou, mas pode fazer isso? Não, pode. Mas a gente sai um pouquinho da ementa para conseguir mostrar alguma coisa. Eu acredito que o que foi mostrado, o Brasil é muito grande, tem muita empresa, né? A gente está aqui privilegiado aqui, né, no setor. Eu acredito que a gente tem que investir em educação. O engenheiro, quando ele fica atento e esperto, ele já está com quase 30 anos, porque ele aprendeu só a estrutura de concreto armado e alvenaria de vedação em massa. Como é que você quer que ele saia da faculdade entusiasta de painel, de fachada pré-fabricada? Então eu acredito que assim, eu acho que o C3, o Sinduscom, entendi as iniciativas setoriais, mas se a Tegra não fizer, eu acho que a iniciativa privada, né, se você da Tecnofaz não fizer, você vai comer um cupim lá em casa, viu, para ensinar meu pessoal a projetar. Mas se a Tegra, se a Calas não fizer, se a Cunha no Neto, a HTB não fizer programas, por exemplo, você falou dos 5.000 cadeiras, eu posso falar na USP, diminuiu drasticamente os alunos da graduação de engenharia civil, porque tem que chegar às 7 horas lá para estudar, tem 9 disciplinas, eu não sei como eu fiz até hoje, né? Na pós nós vamos fazer 9, a gente fez 9, todo mundo que está aqui, 7. Esse índice é quase oficial, tem 50% de queda Isso. na procura de vagas por engenharia no Brasil. Deve ser essa ordem de grandeza, mas eu quero dar um dado. Você que está na Mauá, na pós, a pós baixou muito também, sabe, Davi? Eu tive no Mackenzie agora, que meu irmão está dando aula lá, tem poucos alunos. A USP, que a gente devia estar lotado, o curso de PGP, que a Charita dá aula lá, não formou 2 turmas. Nós tivemos que repaginar o curso. Eu estava falando com o Marno outro dia, a Gafisa, quando ele estava lá, ela incentivava os alunos a estudar e pagava uma parte do que eu sei que vocês fazem, eu vou pedir para vocês falar das iniciativas. A Cirela incentivava o cara a estudar, a Tarjab, né, do Carlos, e outras, eu vou esquecer, tá, Método, a sua lá, como eu estou lá há 20 anos, a gente sabia, perguntava para o aluno, ele falava, não, a empresa me paga 30%, 40%, tinha que assinar um contrato mesmo, apesar de você falar que é saudável você ensinar a pessoa a sair, claro, não podemos pensar nisso, mas com um curso de pós-graduação de 2 anos, existia um contrato, você lembra, né, Charita?
o engenheiro tinha que assinar, porque você vai pagar 2 anos para ele estudar uma parcela de R$2.000. Então tinha um plano de retenção, certo, Marlon? Ele tinha que ficar um tempo Você lembra, Marlon, na Gafisa? Tinha que ficar um tempo lá para justificar o investimento. Eu acredito que hoje não dá para mudar a escola. Se a gente não consegue mudar a USP, a Mauá, a Mackenzie, tem que ser pós-graduação. Minha pergunta para vocês, eu acho que a Tecnofaz entra também aqui, tem 4 construtoras, né, incorporadoras, mas eu também acho que qual que é o plano, por exemplo, para até ter insights para as outras empresas. Por exemplo, vocês têm no orçamento um indicador de qual porcentagem que a Tegra ou a HTB investe por ano pode chamar de qualquer coisa, né? Educação, treinamento, qualificação. Se existe também incentivo das pessoas fazerem, porque assim, se a gente não incentivar eles a fazer pós-graduação, nós vamos continuar saindo da faculdade fazendo o Stack Strauss, pô, né? Não vai estar na faculdade. Então, eu queria saber de vocês, praticamente, lógico, rápido, o C3 eu já entendi, o Sinduscom, o Secov, mas a empresa de vocês, assim, para o pessoal ter os insights. Eu sei que a Tegra tem um programa, mas eu queria rapidamente que vocês falassem qual o incentivo que vocês estão dando para a gente, não é governo, eu acho que é a iniciativa privada que é o início. Bom, na HTB a gente tem o nosso programa de jovens, que também teve que ser repaginado, né? Mas hoje o profissional de engenheiro civil, ou até das demais cadeiras que você acaba tendo dentro de uma construtora, eles passam, assim que eles se formam, eles são promovidos para engenheiro trainee. E existe um programa de trainee que são os jovens profissionais da HTB. E dentro deste programa, eles passam por todas as disciplinas e eles visitam as obras e entendem as soluções novas que estão sendo aplicadas. Então, quando a gente fala que, por exemplo, a gente trouxe uma solução de estádio de futebol no aeroporto, não foram os engenheiros mais experientes que tiveram essa ideia, foi um engenheiro júnior que estava lá no programa de trainee que trouxe essa solução. Quando a gente fala de bancos de dutos que foram evitados de ser executados, também foram engenheiros mais novos, que vieram com essa mentalidade mais ativa, né, mais multidisciplinar. Então, acho que as construtoras precisam, de fato, ter esses programas e os programas não serem repetições do que eles aprendem na faculdade, serem novas soluções, novas tecnologias. A parte de BIM, por exemplo, você está o tempo todo falando, mas o profissional chega na empresa e ele de fato não sabe aplicar. Então, dentro do programa de jovens, ele passa pela área de arquitetura, pela área de instalações, e ele tem a obrigação de entender como é que funciona o processo, obviamente, dentro do que a HTB trabalha, mas você tem lá de 10 a 15 profissionais que normalmente são treinados em novas disciplinas, em novas soluções, e participam desse processo de melhoria, né? Deixa eu só fazer um complemento, professor. Primeiro, acho que essa autocrítica, essa autoavaliação que você fez, ela é importante, assim como nós estamos fazendo também na indústria, essa autoavaliação e autocrítica, né? Nós temos um problema muito sincero. Mas nós também temos esses problemas, fazemos esses artigos todos, mas eu acho que o nosso problema é maior, né? É como você disse, onde estão os engenheiros? Meu filho, eu tenho 3 filhos, mas um dos meus filhos decidiu fazer engenharia civil. E eu não sabia, que era para me dar orgulho, olha só. E ele foi para Mauá para fazer engenharia civil. Quando ele estava no 2º ano, eu falei, puxa, eu vou colocar ele numa obra para começar a estagiar. Para começar a entender um pouco da indústria e tudo mais, né? Bom, quando chegou 9 meses depois, ele pediu as contas do estágio. E aí passou um tempinho, ele chegou em casa e falou, pai, eu preciso falar com você. Eu falei, o que foi? Eu não quero mais ser engenheiro civil. Eu falei, puxa, já comecei a ficar preocupado, que ele vai querer ser. Aí ele falou, não, mas como assim, filho? Deixou, não quer mais por quê? Não, pai, eu não quero ser engenheiro civil, não gosto da profissão, não gostei do trabalho, eu quero fazer outra coisa na vida, não é isso. Eu falei, mas você está estagiando, é um estágio, você não está ainda formado, você ainda vai ter muita coisa a aprender a fazer. E ele falou para mim, mas eu vi o que os seus engenheiros fazem, eu não quero ser igual a eles. Aí ele me matou. E aí ele virou engenheiro de automação e controle.
está muito bem. Então, eu acho que realmente é o que você falou. Tanto na faculdade quanto na indústria, é o tal do falta do sex appeal aí, alguém disse, né? Você não tem atratividade na nossa indústria. O trabalho não é atrativo. Como disse o Fratel, a gente está lá, né, enchendo laje, como diz minha filha, né, que eu sou um pedreiro com diploma. Assim, é fazendo a mesma coisa, minha filha é arquiteta. Tem essa velha rixa. Mas, assim, a gente precisa realmente reinventar a indústria. Para a gente ter gente querendo ir lá para a universidade fazer engenharia. E na nossa parte, com certeza, a gente vai brigar para atrair essas pessoas, implementar, dar apoio. Isso eu não tenho. Muito bom ponto, mas a gente precisa encerrar. Só lembrando que o Brasil Viável tem essa pauta, tá, Alexandre? Da modernização da grade de ensino nas escolas, e quem discutiu isso com a gente aqui foi o Varran, que na época era reitor da USP. Né? Então, estamos acesos. Nós temos que encerrar. Eu peço perdão por conta do horário. Você pode direcionar a pergunta para um de nós depois? Pode ser? Desculpa. Eu vou convidar o Rodolfo Zagalo para fazer o encerramento. Por conta do horário, a gente vai ter que encerrar. Eu peço perdão aí pela última pergunta. Pois é, eu chamando a atenção. Oi, agora sim. É isso aí, o painel está bem interessante. Se deixasse, eu acho que a gente ficava aqui até meio-dia, né? Mas a gente tem uma agenda a cumprir. Peço de novo, em nome do Paulo também, em nome de todos nós, desculpas para quem não conseguiu perguntar, Marlon. Fernando, eu sei que você deve estar aí se matando por não ter podido falar, mas tinha que ter falado no começo. Agora, manda para nós ali a pergunta que a gente direciona para eles, tá bom? Eu queria só encerrar falando uma coisa bem importante. Nós estamos aqui debatendo escassez de mão de obra na construção civil. Estamos falando sobre plano de carreira, estamos falando sobre cara que ganha 15 mil, 16 mil, 18 mil, 20 mil. Mas nós temos um problema de geração. Nós temos um problema de 50% desses jovens não querem ganhar 10 mil, 15 mil, 20 mil. Eles olham ali e falam assim, o meu salário médio, e com isso eu vou viver. Quantos de vocês já tentaram promover uma pessoa e eles negaram? Tenho certeza que pelo menos uma vez isso já aconteceu. Então, claro, na construção civil é muito mais grave, mas a gente tem um problema de baixa intenção de crescimento dos mais jovens. Eles não querem essa responsabilidade de crescer de cargo. Davi Fratel sabe muito bem do que eu estou falando, ele trabalha com a Lucedire, é uma profissional que cuida dessas novas gerações, e cada vez mais as novas gerações não querem responsabilidade, não querem construir patrimônio para eles. O que eles estão ali, eles querem ter qualidade de vida, querem ter as suas atividades paralelas, querem, como o próprio Davi falou, querem fazer agora um pouquinho disso, depois um pouquinho daquilo, e eles têm o preço médio deles, gente. Então, a gente, além de tudo isso, ainda está enfrentando o desafio de ter menos gente querendo crescer na vida. Então, infelizmente, o problema é muito maior do que a gente estava falando. Passador. Quero encerrar falando de uma iniciativa que vem um pouco dentro dessa levada de inovação e tecnologia, que aí vai falar um pouquinho da capacitação. Opa, quem que passou isso aqui? Que vai um pouquinho na linha de capacitação individualizada de cada um de vocês. Todo mundo está falando de inteligência artificial, todo mundo está escutando sobre inteligência artificial, só que até agora ninguém entendeu o que é esse bicho, e o momento é muito importante para que vocês da construção civil, cada um dos profissionais, possam entender e se capacitar. Então o C3 lançou, não sei se vocês já viram, já foram impactados por esse vídeo, nós lançamos uma imersão em inteligência artificial, em parceria com a sexta maior empresa de inteligência artificial do mundo. Ela vai acontecer em setembro, então a gente fez um videozinho só para apresentar isso para vocês. E de repente vem uma onda. E aí você pode pegar sua prancha e surfar, ou você vai se afogar.
Eu acho que a IA é essa onda que está chegando e que é inevitável, é um tsunami que todos nós vamos enfrentar, né? A empresa que se prepara antes vai surfar, e quem não entrar, muito provavelmente vai ficar afogado. Fala galera do C3, estou aqui para trazer uma novidade muito legal para vocês. Fomos convidados pela TES AI, eleita a 6ª maior inteligência artificial do mundo, para desenvolver um curso e um workshop exclusivo para vocês associados do C3, onde vocês vão criar o seu próprio agente. Teremos 3 meses de monitoramento, acompanhamento das ações que vocês estão realizando, gestão, time de sucesso do cliente. Ninguém fica sozinho depois desse evento. Nós vamos ensinar vocês a usar a inteligência artificial para melhorar a performance do seu dia a dia. Fala pessoal do C3, eu sou Renato Ferreira, sócio e CEO da TES, uma empresa líder global em IA generativo, eleita uma das 6 melhores plataformas de IA. Eu fico muito feliz em anunciar essa parceria que a TES acaba de fazer com o C3 para lançar o TES AI Executive, uma imersão presencial de 2 dias, planejada para você que exerce um papel de liderança no mercado de construção civil. Eu conto com a participação de todos vocês na imersão, eu tenho certeza que isso vai ser um divisor de águas para a empresa que você... Meu nome é Luciano Campeão, eu sou sócio do Bastos Tigre, Coelho da Rocha e Lopes Advogados. Eu acho que com 2 dias de imersão, você já tem uma noção básica de como você vai começar. Mas aí você também descobre que o céu é o limite, né? E aí você pode desenvolver uma série de novos agentes, novos desenvolvimentos, verificar o teu processo interno, o que você consegue adequar junto com a imersão, com a IA que a TES está oferecendo. Então foi extremamente produtivo esses 2 dias. Bom, então gente, essa é a ideia. São somente 30 vagas para esse evento, porque ele é um evento super customizado. Como eu disse ali, cada um de vocês sai com o seu agente de inteligência artificial criado para os seus usos de dia a dia. Depois de tudo isso, vocês ficam com 3 meses de uma pessoa acompanhando e gerenciando todas as atividades de inteligência artificial de vocês. E vocês têm 1 ano da plataforma TES grátis para usar. Por que eu digo isso, gente? Por que eu acho que o C3 deveria fazer essa iniciativa? Todos vocês, ou todos os funcionários de vocês, já estão usando de alguma forma. Todos já entraram no chat de GPT e fizeram lá, pelo menos usaram igual o Google. Então, é um momento muito importante de tudo isso, essa forma de utilização. Eu, a semana retrasada, estava conversando com o meu advogado, e ele falou assim, nossa, eu uso de monte. Eu falei, você usa o pago? Não. Eu falei, você não está entendendo o tamanho do risco que você está colocando dentro. Então, assim, muita gente ainda está usando o gratuito, achando que está fazendo sucesso, só que está jogando informação da empresa lá dentro, e essa informação do mercado é pública. Então, gente, está na hora de verdade da gente entender exatamente quem é esse bicho que chegou aí, para poder estar capacitado, usar no nosso dia a dia, porque eu uso e eu incentivo isso que eu tenho, que eu estou apresentando aqui, eu uso na minha empresa há mais de 3 anos, a gente tem palestras mensais, tem time de sucesso do cliente, todos os meus funcionários têm consultoria o tempo todo para usar. Isso significa uma coisa só, gente, ganho de performance no dia a dia de trabalho. Cada um tem o seu tipo de uso, e é isso que vai acontecer nesse dia de imersão. O time da TES vai pegar você e vai falar assim, ó, eu uso para isso, eu faço planilha, eu mando e-mail, eu tal. Será criado um agente de inteligência artificial para ajudar vocês no dia a dia de trabalho. Já falei demais aqui, porque a ideia era terminar o evento rápido. Quem quiser baixar a apresentação do que vai ser o curso agora, tem 30 segundos, 15. Quem não quiser também, a gente baixa para vocês ali nesse QR Code tem a apresentação completa. É isso? Aqui, se vocês tiverem interesse aqui, ó, já escaneia o QR Code do WhatsApp da Bárbara. Daqui ela já agenda com vocês uma apresentação para vocês entenderem o que é esse projeto. Acho que vem muito de acordo com o tema de hoje. E... Opa! Não tinha mais gente pesquisando ainda, posso tirar? E é isso, gente. Quero agradecer mais uma vez a presença de todos, dos nossos painelistas, enriqueceram demais. Eu acho que cada um sai daqui com a cabeça cheia de ideias. E agora ainda tem mais um cafezinho lá fora, para vocês poderem trocar ideia, vai ter um pouquinho mais de papo.
De novo, obrigado a vocês.